meu avô tinha comprado a televisão. Era o único ali na região que tinha TV da minha avó. Acontecia na casa do meu avô. Parecia um teatro. Ia todo mundo assistir a novela. A TV antes da era digital. Quem quer dinheiro? Quem quer? O que você faria se o seu filme favorito só passasse uma vez por ano e se você piscasse, perderia o final para sempre? Antes da internet, a televisão não era um aplicativo no seu bolso. Era o centro da casa, um compromisso que ordenava sua rotina. 18 de setembro de 1950, São Paulo. Entre cabos improvisados e câmeras de centenas de quilos, o empresário Assis Chateaubriand marcou uma nova era na história do país. Nascia a TV Tupi, primeira emissora nacional. A programação incluía balé, música, comédia, poesia e jornais, exibidos para os únicos 200 aparelhos que captaram o sinal naquela noite. Nós falamos com Sueli Lira, nossa conexão com Assis Chateaubriand. Quando ele trouxe a TV para o Brasil, foi muito interessante, porque ele inaugurou a TV Tupi, só que as pessoas não tinham aparelhos de televisão no Brasil. O alcance da imagem da TV Tupi paulista chegava no máximo em Santos ou em Campinas. Mas como esse objeto raro se torna tão popular? Em 1951, a indústria começa a produzir televisores aqui no Brasil. Sem pausa, sem replay e com pouquíssimas opções, a sala de estar passou a reunir a família inteira para aproveitar cada uma das atrações apresentadas. Televisão tinha na fazenda, porque depois ele comprou um estoque de televisão e doou para algumas pessoas. Você via ele algumas vezes? Muitas vezes. Ele ia na fazenda, ele com vários jornalistas, como se ele fosse assim, a Rede Globo andasse atrás dele, só que era a Rede Tupi. Antes da internet, a televisão não seguia o seu ritmo. Você seguiu dela. Existia um lugar certo, a sala, e uma hora exata para cada programa. A TV funcionava como um relógio coletivo. O horário do banho, do jantar e até a disposição dos móveis eram pensados para que nada interrompesse a tela. Hoje, a tela nos segue até o quarto ou para a mesa de jantar, fragmentando a atenção. Mas naquela época, a TV era o sol da casa. Ou todos ouviam a novela, ou ninguém ouvia nada. Então, quando eu era pequeno, eu assistia tudo que passava na TV, né? Nós estamos falando de desenhos animados, de seriados e de novelas, inclusive. Minha família também consumia telenovelas. Esse que você ouviu foi o Nilson Xavier, criador do site Teledramaturgia, especialista em novelas e na TV brasileira. O chamado horário nobre era o grande momento de encontro. Entre as 6 da tarde e as 10 da noite, as famílias se acomodavam diante do aparelho. O telejornal trazia a sensação de encerramento do dia útil, enquanto as novelas se tornaram um compromisso quase religioso. Perder um capítulo significava ficar de fora das conversas do dia seguinte. Era um outro universo, né? Porque, de fato, você assistia a programação da TV aberta diariamente. Hoje em dia ainda tem TV aberta, ainda tem os capítulos da novela que são diários, então a pessoa pode escolher assistir a telenovela dessa forma, um capítulo por dia. É que além de você assistir ao capítulo diariamente, você tem a opção de perder o capítulo, você pode buscá-lo no streaming e assistir o capítulo que você perdeu a hora que você quiser. Ou seja, você faz a sua grade. Diferente de hoje, onde cada um de nós habita uma bolha, a TV criava uma sincronia nacional. O Brasil inteiro chorava junto no último capítulo da novela. Isso também é uma característica da telenovela que talvez tenha se perdido, porque ela tinha, pelo menos, o poder de unir uma grande audiência em torno da televisão em determinado canal, em determinado horário. A telenovela virava um acontecimento, a fofoca no outro dia. Isso acabava, de fato, mobilizando o público em torno de uma mesma história, de um mesmo programa de televisão. Tem trio elétrico hoje, né? Falou qual é a brincadeira dos pratos? Então todo mundo senta lá, só quem foi escolhido é que fica. Se as novelas eram o momento do silêncio e do culto,
Os programas de auditório traziam o oposto: o barulho, as risadas e a interação caótica com o público. Apresentadores como Chacrinha, Silvio Santos e Hebe Camargo não eram apenas vozes na TV. Eles se tornaram figuras familiares, visitas de domingo que entravam na sala sem pedir licença. Aqui em São Paulo tinha o Circo do Arrelia, que era de domingo. Nossa, era a única coisa que todo mundo assistia de domingo, com certeza, era o Circo do Arrelia. Esse foi Marcos Vinícius, um dos pioneiros no consumo da TV no Brasil. Para as crianças, o ritual começava bem cedo. A televisão era a primeira companhia do dia. O show da Xuxa, com sua música de despertar e o som da nave pousando, era o sinal de que o mundo infantil estava oficialmente ligado. Durante a semana, eram as manhãs que pertenciam a elas. Mas no domingo o tom mudava. O encerramento do final de semana vinha com a trilha sonora do Fantástico. Aquele som não era apenas música de telejornal, mas era o sinal sonoro da transição para a rotina escolar e o peso de uma nova segunda-feira começando. No início da TV, o ao vivo não era uma escolha, era uma obrigação técnica. Com o tempo, o videotape trouxe a liberdade da gravação, mas nada superava o frio na barriga de uma transmissão sem cortes. Hoje, o ao vivo está banalizado em qualquer live de rede social. Mas antes, o satélite era um milagre tecnológico que custava fortunas. Assistir a um evento mundial era sentir que as fronteiras do mapa tinham sido derrubadas por um sinal de rádio. And in London, their recording studio, where the Beatles are in the middle of a recording session. Em 1967, o mundo parou para a primeira transmissão via satélite em tempo real. A BBC de Londres conectava 24 países para ver os Beatles cantarem a famosa música All You Need Is Love. O sinal que cruzava os oceanos para mostrar a banda foi o mesmo que, 2 anos depois, levou a humanidade para fora da Terra. Em 1969, o mundo inteiro assistiu, em um preto e branco granulado, o homem pisar na Lua. It's one small step for man, one giant leap for mankind. E se o mundo olhava para o céu, o Brasil esperava pelo campo. Em 1970, o país acompanhou pela primeira vez, ao vivo e a cores, a seleção conquistar o tricampeonato no México. A sala de casa virava arquibancada do Estádio Azteca. O grito de gol vinha do bairro inteiro, em uníssono. Hoje, o esporte transbordou para as lives no YouTube, onde o público comenta em tempo real e interage com o narrador. Mas o ao vivo também é o som do susto. A TV torna-se uma âncora da memória social e coletiva, com seus plantões jornalísticos, anunciando ao país as notícias que entram para a história nacional. Você está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York das chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center. Nós voltamos com imagens ao vivo do helicóptero da Rede Globo, que nesse momento sobrevoa a região da Serra da Cantareira, onde caiu o avião que trazia o grupo Mamonas Assassinas de Brasília. O Ministério da Saúde acaba de divulgar que 30.830 brasileiros entraram nos registros oficiais de casos de Covid-19. Se antes o ao vivo era reservado para as grandes tragédias ou conquistas, hoje ele se tornou um estado permanente de vigilância. O auge dessa transformação na TV brasileira atende por 3 letras: BBB. O que começou como um resumo diário de 40 minutos no horário nobre, transbordou. Passamos da era em que o ao vivo era uma janela para o mundo, para uma era onde o botão de desligar parece não existir mais. Antes do streaming, assistir a um filme era uma experiência completamente diferente. As locadoras faziam parte da rotina dos brasileiros.
Era preciso sair de casa, percorrer corredores e, muitas vezes, negociar com o atendente o último lançamento da prateleira. Conversamos com o Gilberto, dono da locadora Charada, na zona leste de São Paulo. Era aquele burburinho, sabe? Aquela conversa. E tinha muita conversa. Você escutava nesses corredores e mesmo no balcão, som de vida, sabe? Era fila o tempo todo. Você não ficava praticamente 1 minuto sem loca-filme. Era uma multidão de gente a partir do momento que abria até o momento que fechava. Era um tempo de muita saudade. Nos anos 70 e 80, o cinema em casa era guardado em caixas de plástico com uma fita magnética dentro, o VHS. Diferente do streaming, onde o filme é um arquivo digital infinito, a fita tinha um começo e um fim físicos. Se você terminasse de assistir, o filme continuava lá, no final. Para a próxima pessoa conseguir ver, você era obrigado a rebobinar, ou seja, fazer a fita correr toda de volta para o início em uma máquina barulhenta. Se entregasse na locadora sem fazer isso, pagava multa. No final dos anos 90, o chiado da fita deu lugar ao brilho do DVD. O disco laser eliminou a necessidade de rebobinar e trouxe os menus interativos e os extras. Mas o ritual de sair de casa e conversar com o atendente continuava vivo. Era uma curadoria humana, o dono da locadora quem olhava para você e dava a dica. Você conhecendo o cliente, você vai surpreender o seu cliente. Aí sim. Você não vai indicar só o que ele quer, você vai indicar o que ele não sabe, o que provavelmente o algoritmo não vai ter essa capacidade. Esse modelo, que exigia presença e paciência, começou a desaparecer a partir de 2010. O Tudum anunciou que o esforço físico não era mais necessário, mas a mudança foi muito além do fim da caminhada até a esquina. Na era da locadora, o filme exigia exclusividade. Você sentava em frente à TV e aquela era a única tela. Hoje, o entretenimento perdeu o seu lugar fixo. Ele cabe no bolso, é consumido em partes no metrô, na fila do banco ou entre uma notificação e outra no celular. Antigamente, se você alugasse um filme ruim, você insistia nele, porque ele era a sua única opção para o final de semana. Hoje, a gente descarta um conteúdo nos primeiros 3 segundos se ele não prender a nossa atenção. O filme deixou de ser um objeto que você segura para virar um fluxo infinito de dados que a gente consome enquanto faz outras 3 coisas ao mesmo tempo. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Pode usar do jeito que quiser. Não usa quem não quer. Viaje bem, viaje bastante. A publicidade na TV brasileira sempre teve forte presença e grande impacto. Antes do botão pular anúncio, os comerciais eram parte essencial da experiência. A gente decorava as músicas, os slogans e as vinhetas que marcaram gerações. Compre batom. Essas mensagens ultrapassaram o tempo e se tornaram parte da cultura popular. As propagandas não apenas vendiam produtos, mas criavam personagens e bordões inesquecíveis. Hoje, os anúncios são personalizados por algoritmos. O que aparece no meu celular não é o que aparece no seu. Ao contrário dos 15 segundos de um story no Instagram que a gente passa com pressa, aqueles jingles de 30 segundos tinham o poder de ficar grudados na nossa cabeça por 30 anos. No celular, a marca é só um banner que a gente tenta fechar o mais rápido possível para voltar ao conteúdo. A televisão brasileira não foi apenas um eletrodoméstico, ela foi o centro da nossa gravidade social. Durante décadas, ela ditou o ritmo das casas, o assunto das calçadas e o sonho de consumo de milhões. Mas a chegada da internet mudou essa órbita. Saímos da era em que a TV reunia as pessoas no mesmo lugar e no mesmo horário para a era em que cada um assiste ao que quer, onde quer e sozinho. O que antes era uma experiência coletiva, hoje é fragmentada. A sala de estar perdeu o posto de altar da casa e as telas se multiplicaram nas mãos das pessoas. A liberdade de escolha que o streaming e o celular trouxeram nos deram praticidade, mas também dissolveram o momento compartilhado. É cada vez mais raro que uma família inteira assista a mesma coisa no mesmo segundo com a mesma emoção. A televisão, que um dia foi um ritual, deu lugar a uma experiência personalizada. E entre conexões digitais infinitas e telas individuais cada vez menores, fica a pergunta: estamos realmente mais conectados
ou apenas mais solitários em frente aos nossos próprios brilhos. Narração: Giovana Ramos e Gustavo Laureano. Produção e roteiro: Bianca Oliveira, Giovana Ramos, Gustavo Laureano e Larissa Lima. Áudio e edição: Marcelo Fernandes e Giovana Ramos. Direção: Larissa Lima. Gravado nos estúdios da Fapcom pelos alunos do 4º semestre de jornalismo no ano de 2026.